conversações, eu convidei o Júlio Peçanha para falar a respeito da noção do fracasso. O Juliano Peçanha, para falar da noção do fracasso, que em 2012 eu participei de uma... Eu assisti ele falando em relação a como fracassar em literatura, eu gostei muito do texto. E baseado nisso, eu pedi para ele tentar falar um pouco sobre a noção do fracasso em outros âmbitos. E também retomar aquele texto dele, dessa participação, tentar estender e falar mais um pouco em relação a isso. Então, no final, se você quiser perguntar, eu acho que ele não vai se tudo bem, de responder e tal. Nós eu vou começar, são tipo quase 10, né? Daí a gente fala uma horinha. Então, boa tarde. Uma horinha, se não cansa, daí vocês fazem pergunta. Oi? Ele abriu lá. Tirar o som da puta. Eu tinha tirado. Acho que é isso, tá? Então eu vou. Fica à vontade, né? Obrigado. Não tem um tempo específico, não. Fica à vontade. Mais para o pessoal não ir para casa muito tarde. Então, o Lucas falou aí o contexto da coisa, que ele me viu uma fala que eu fiz sobre o fracasso em literatura, né? Então, eu vou retomar isso e avançar um pouco, aí vocês... Eu não te apresentei, né? Vou te apresentar, porque eu sou péssimo na apresentação. Um outro me conhece, mas é mais eu escrevi assim, uns quatro livrinhos, né? Eu falei para ele estar esgotado. Tem um que eu trouxe que estava em casa, quem quiser eu tenho um para vender, pela metade, 1/3 do preço. E os livros terminaram, eu mudei de editora, agora vai sair pela Edra, do Jorge Salum, acho que em abril. E aí o ano que vem, acho que eu vou publicar um livro, né? E estou escrevendo um doutorado, né? Em filosofia e tal, que avançava aqueles livrinhos lá. Tem uma espécie de continuidade, né? Ele não sabia que eu tinha um quarto livro, achou que era só a trilogia, né? Mas teve um quarto livrinho. Eu publiquei em 2009, na virada de 2009 para 2010, né? E então é aquele papo as virtudes, né? Do que eu escrevi assim, é meu fracasso profissional, quer dizer, os livros ficaram numa espécie de né? Que você não sabe se é filosofia, se é psicanálise ou se é literatura, né? Então isso dá uma certa vida para os livros, mas ao mesmo tempo, em termos de se colocar no mundo assim, você fica sem saber bem o que você pode, aonde que você se enquadra, né? Não é filósofo no sentido acadêmico, não sou psicanalista, também não sou escritor no sentido tradicional, né? Então são livros assim que ficam nesse lugar meio entre, e mais ou menos o que eu vou falar também está por aí, né? É uma mistura assim de testemunho com filosofia, sei lá. Então, essa questão do fracassar em literatura foi um tema então que foi encomendado, né? Aí saiu um negocinho, achei que tinha uma ideia ali, 2012, né? Isso. Final de novembro de 2012. E aí recentemente eu peguei aquilo, desenvolvi um pouco. Então eu vou mostrar para vocês isso, né? Então o começo é quase igual, é quase uma retomada, mas depois, tá bom? Então eu vou ler, mas não está coloquial e não está assim pesado, então eu posso ou explicitar alguma coisa, ou acho que podem interromper, mas se quiser esperar, né? Então eu começo dizendo isso aqui, que quem habita esse espaço literário, né, já se move num fracasso, né? E por que isso, né? Então a razão disso é muito simples, né? É a seguinte: quando o mundo e a experiência, né, guardam ainda alguma opacidade, o escritor tem amplas zonas por onde mover o seu dizer, né? Agora, o que acontece que ele vai perdendo o que dizer? Esse que é o movimento que eu tento... Quando o processo de objetivação, de explicação
submete e domina cada vez mais regiões da experiência, né, mais o dizer migra para o especialista, né, e mais diminui o espaço da província literária, né. Então as pessoas vão estudando os campos dos saberes, né, aí vai estuda o amor, né, aí o amor de repente vira uma disciplina na faculdade de psicologia da USP, com tese, né. Então esse movimento de explicar, né, setorizar os entes, né, vamos dizer, e isso que é o processo que eu estou chamando de objetivação, né, ele vai conduzindo a palavra ao especialista e tirando do que estava, né, vamos dizer assim, do escritor. O escritor vai perdendo o que dizer, né, vai migrando para o especialista, né. Nos últimos 100 anos, né, não só novas realidades saíram da clausura, né, e da latência para entrar no mundo, então os átomos, né, antes de 1905, tudo bem que tem os atomistas gregos, mas não era o átomo do Bohr, né, os átomos, os quarks, o DNA, os genes, o sistema imunológico, né, tudo isso saiu, né, da latência e entrou no mundo, né, como realidades que se encontravam fora do regime explicativo, né. Então, isso aí passou a existir, bem como realidades que estavam fora do regime explicativo, né, foram objetivadas e colonizadas pelo saber explicitante. Então o saber vai explicitando as coisas, né. Então a sexualidade por Freud, os sonhos também pela psicanálise, né, Jung, Freud. A relação de dependência mãe-bebê foi de algum modo explicada, explicitada por Winnicott, né. O mundo do outro, da outra cultura, né, pelo Lévi-Strauss e outros antropólogos, né. O mundo do trabalho, Marx e outros, né. A moralidade também por Freud, Nietzsche, né. Então, quando uma coisa, qualquer coisa, ela sai da latência e adentra no regime moderno de coisa explicada, muda completamente nossa relação com ela, né? Muda nossa relação com essa coisa, né? Vocês vão anotando na cabeça aí quando quiser. Essa parte eu já tinha desenvolvido lá, daqui a pouco eu falo quando vem a novidade, né? Um dos resultados desse desenvolvimento é que o dizer de uma certa realidade fica colonizado pelo saber que a explicou e a conduziu à luz, entendeu? Então ele fica colonizado por aquele dizer que explicou aquilo, chancelado pela rubrica da verdade e da operatividade, né? Pois a realidade, uma vez explicada, explicitada, é passível de controle e intervenção, né? Esse é um exemplo que eu vou dar que acho que é bom. Pense, por exemplo, no ombro e no joelho fraturados, antes e depois da ressonância magnética, né? Que você vê, adentra no corpo, fica tudo devassado, né? Você vê tudo, né? Então, essa coisa, por exemplo, antes da minha mãe morrer, ainda não existia a ressonância, né? Bem, o avanço muito rápido, né? Ou numa intervenção clínica para tirar uma criança do autismo, após o Winnicott, né? Então, conversas com o psicanalista, fala, essa criança vai entrar no autismo, aí tem uma intervenção e tira. Então, você vê a força operativa, lógico que não é autismo neurológico, né? Autismo psi, né? Esse tipo de coisa, tudo isso vem por causa dessas conquistas da modernidade, vamos dizer assim. A força propulsora da modernidade é essa força de objetivação e de explicação, né? Tá entendendo? Então todo dizer vai sendo arregimentado, né? E calibrado pela linguagem que doravante ela abre o acesso mesmo àquele determinado setor da experiência, né? Quer dizer, você vai falar de mãe e bebê, entra o winnicottiano, entra o, né? Porque ele consegue intervir ali, mostra que ele sabe do que se trata aquilo lá. Esse processo, né, que constitui o próprio cerne da modernização do mundo, né, isso aí foi descrito pelo filósofo que eu estou estudando, estou
interessado nesse autor, né? Foi descrito pelo Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão que está vivo, né? No último volume da sua trilogia Esferas, né? Então essa é a ideia dele, só que aí eu entrei com essa minha ideiazinha. Esse processo deixa o escritor, né, cada vez mais acuado e sem ter o que dizer. Quer dizer, o escritor fica cada vez mais acuado e sem ter o que dizer, porque você vai lá, quer falar de amor, você brigou com a namorada, sei lá, o jornalista vai entrevistar quem? Um especialista. Não vai entrevistar o poeta que fala de amor, vai entrevistar o especialista, né? Então esse seria o movimento geral que eu estou tentando descrever, né? Não sou eu, é o Sloterdijk. Eu aumento isso aí para dizer que o escritor aí que ele fica meio acuado, né? O próprio narrar e a leitura como atividades de reconhecimento e de reconfiguração da experiência cedem lugar e são transferidos em grande parte ao campo de outras disciplinas das chamadas humanidades. Uma outra coisa que acontece também simultaneamente a isso é que, simultaneamente a esse processo, alguns psicanalistas, isso eu acho interessante, etnólogos, antropólogos e filósofos começam a narrar melhor e coisas mais interessantes que os escritores, né? Então você tem esses físicos, né, que ficam contando de quark, de buraco negro, né? Esses livros ficam interessantes, né? Antropólogos que escrevem sobre boia fria, né? O Caissara, então tem o trabalho ao mesmo tempo dos relatos, mais as teorias antropológicas, sabe? Vocês estão entendendo? Então esse pessoal começou a aprender a narrar, e a narrar melhor que às vezes que os que estão. Eu dou um exemplo penso aqui no psicanalista paquistanês Masood Khan, a Lucila deve conhecer. É um livro, quando eu li em 92, 3, eu fiquei chocado com o livro Relatos Clínicos, que compõe o livro Quando a Primavera Chegar, né? Quer dizer, o cara conseguia escrever, era melhor que conto, assim, né? Muito vivo, né? Ele tinha de estudar literatura, acho, na Inglaterra, uma tese sobre James Joyce. E quando ele descreve assim, o relato de caso clínico dele, eu falei, putz, isso aqui é melhor que literatura que eu estava lendo, né? Então esse processo tem acontecido também. Cito também o exemplo do romance filosófico Esferas. Esse livro que me marcou muito, do Sloterdijk, né? São mais de 2.400 páginas, né? De uma história cujo protagonista é o espaço. Ele vai mostrando como é que o homem, vamos dizer assim, habita qualitativamente os espaços, né? Desde o feto na barriga da mamãe, né? Até a própria chegada no mundo com a mãe. Então é um livro de 2.500 páginas que é maravilhoso, né? E ele não é propriamente um escritor, embora seja uma coisa bonita assim, em termos da língua, né? Mas ele não é vamos dizer, um filósofo, né? Então esse processo tem acontecido, né? No caso do campo psi, é bastante claro que ele toma hoje grande parte do terreno que era da literatura. Eu digo assim, é nos consultórios que muitas histórias são hoje contadas, né, e recontadas cotidianamente. E é também num consultório junto de um especialista, né, que a dor e a pergunta buscam um lugar mais acompanhado que o diário, a escrita e a leitura, né? Quer dizer, muitas pessoas vão lá. Eu tinha às vezes alunos, pessoas que liam comigo, que escreviam, aí começava a fazer terapia ou análise e parava de escrever, sei lá. Estou dando um exemplo banal, né? Mas é um lugar onde se contam histórias, né? Ou muitos hoje escrevem a partir das análises, né? Mas enfim, o especialista acabou, vocês estão entendendo, ele começou a abocanhar os territórios, né? Não é mais o discurso religioso, o discurso dos especialistas, né? Tanto que eu penso hoje, depois eu falo um pouco, né? Mas acho que vou falar para vocês como eu penso, então, escrever hoje nessa situação, nessas condições, né?
interessante é que nessas condições de perda de terreno para os especialistas, né, o escritor tentou imitá-los e se converteu ele próprio num especialista e num profissional da literatura. Essa reação contrafóbica ao fracasso levou ao fracasso cada vez maior da literatura. Ao invés de ruminar o fracasso, essa é uma possibilidade, né? Deter-se na dificuldade cada vez maior de dizer algo, ou mesmo de num grito, né, indignar-se com a situação na qual nos encontramos. Qual é a situação essa? Né? Eu descrevo em termos filosóficos aí. Situação na qual o homem já não consegue acessar a si mesmo, a não ser pela mediação dos saberes, né, e o dizer dos especialistas. Esse filósofo alemão que eu gostava muito, Heidegger, diria assim, que é uma situação na qual o processo de objetivação do mundo já englobou e engoliu o próprio objetivante, engoliu o próprio sujeito também, né? Então os dois estão nivelados e igualizados, né? Você também só consegue se dizer a partir da psiquiatria, da dermatologia, esse processo, né? Então uma literatura podia tentar rasgar isso, né? Tentar restituir assim, a fala, essa inauguralidade, ela, ao invés de ruminar esse acontecimento quer dizer, sentir assim, como por exemplo na escrita do Ariel aí, né, uma indignação à altura de quem sabe que perdeu o orvalho e sofre com isso. Ao invés de ruminar esse acontecimento e de adensar o silêncio e uma outra relação com a linguagem, né, o escritor atual tentou imitar o vigor do dizer dos especialistas e saiu por aí doido atrás de ideias de ter o que dizer. Fala assim, como um Harrison Ford atrás da arca perdida procurando assunto, né? Então o escritor atual tornou-se uma espécie de, que eu chamei de camaradinha criativo, atrás de ideias, de histórias, um caçador de vivências e de gírias, né? E ele, na sua fuga contra o fracasso, parece ter se esquecido de que quem tem milhares de ideias e de projetos é o publicitário. O escritor real tem, muitas vezes, apenas uma ferida, cujo nome ele desconhece, mas que lhe concede silêncio e uma palavra gaga e balbuciante. Quer dizer, então, isso seria uma alternativa que também foi cursada, né? Beckett, muitos escritores que andaram por esse lado, né? Então eu vou aos poucos chegar no ponto com vocês, né? Até aí tudo bem? A palavra da arte, então, é coisa de recém-nascido ou de moribundo, de quem não está acostumado com o mundo, mas muito mais tocado pela sua emergência, né? E pela sua desaparição, do que envolvido na sua estabilidade. Então a palavra da arte estaria mais ligada ao recém-nascido, né? Ou ao moribundo, aquele que está indo embora, e ele vê tudo assim, né? Chegando como uma espécie de milagre, né? Tanto aquele que acaba de nascer quanto aquele que está para morrer sabem que a linguagem acontece em nossa boca quando, desabados dela, né, desintoxicados dela, estamos tensos no susto do mundo. Tem um susto do mundo, assim, susto de haver coisa, né, como diz o Fernando Pessoa, né? Aí eu cito um poema de uma amiga nossa, né? Sabem que antes que a palavra invada a face, o olho arde, o corpo treme, né? É a Márcia Kepp. Já o escritor de meia-idade, que está estabilizado no mundo, vive na precedência da palavra e das referências culturais. Então, é uma espécie de um produto cultural e um malabarista, né? Daí sua falta de vigor. Seus livros não nascem, mas são produzidos e já chegam com crítica e editora. Quer dizer, a exemplo do colega acadêmico, que explica tintim por tintim o que fará ao látis, né? O escritor profissional também ajusta o seu dizer ao âmbito da compreensão seu financiador e do mercado, né? E nesta calibragem mútua garante-se a tautologia, a duplicação do mesmo, né? A agonia do totalmente já pensado, totalmente já sabido, nas palavras do Gilberto Safra, né? Então aqui eu estou concluindo o primeiro argumento. É óbvio que há também escritores de meia-idade
né? Diferentemente dos nascidos há pouco e dos moribundos, que não são mera dublagem do mesmo, cujo dizer está marcado por experiências reais. Quer dizer, você pode estar no mundo, né? Ter passado por alguma coisa e escrever, né? Sempre escreve a partir da experiência, né? Então, quer dizer, não é só o moribundo e o recém-nascido que tem essa cidadania literária, né? Não é só na condição de não sujeito que se escreve, né? Na condição de rasgado, digamos, né? O moribundo e o recém-nascido são rasgados. A subjetividade não está assim, constituída, né? Então também existe essa escrita do de meia-idade, né? Mas o acontecimento hoje hegemônico é que a literatura e a palavra literária, né, que supostamente constituíam a última zona de imunidade contra a invasão do dizer objetivante dos especialistas, né, tornou-se ela própria uma zona objetivada e colonizada por especialistas e competentes, né? Quer dizer, hoje em dia a gente não senta para discutir Albert Camus tomando uma cerveja, grupo de como é que fala? Grupo da FAPESP, aí você vai falar de Camus já anotando a nota, né? Quer dizer, você não fala num bar sobre Dostoiévski, né? Então, se você é aluno de literatura russa, você, né, falar de Clarice Lispector tem que saber o que é o real lacaniano, senão você já também está fora da... Quer dizer, a literatura que seria essa zona livre, né, dessa invasão objetivante dos especialistas, tornou-se ela própria uma zona objetivada e colonizada por especialistas e competentes, né? Então, vamos dizer, eu chamei de catadores de discurso e caçadores de vivência, tem hoje à disposição da sua produção retórico-estética muito mais assunto. O cardápio estendeu-se muito, pois a própria zona do recém-nascido e do moribundo, isso que eu vou tentar mostrar depois, a própria zona do recém-nascido e do moribundo, esquadrinhada e esclarecida pela filosofia do século XX, tornou-se assunto para mais saques discursivos. Então, eu vou mostrar como essas noções o recém-nascido e o moribundo, que é na figura do pastor do ser, do Heidegger, na figura do corpo sem órgãos, do Deleuze, várias dessas figuras já viraram também retórica, né? Porque o saber explicita essa posição do recém-nascido e do moribundo, né? Isso também passa a ser, estou entendendo? Passa a ser uma escrita retórica, né? Quer dizer, não há como hoje você encontrar artistas de teatro, de tudo que não faça esses projetos citando Deleuze ou coisas assim, né? Essas noções como corpo sem órgãos e tal, né? Que são posições assim, vamos dizer, difíceis de sustentar, né? Mas viram emblemas, né? Então não há como negar que a filosofia, o pensamento do século XX, a psicanálise, aí eu já estou avançando então do que eu falei lá, esclareceram topologicamente tanto o escritor de meia-idade quanto o segredo do escritor recém-nascido. Mesmo este último, embora se sinta abrigado no mistério, aí é onde eu avancei minhas teses, né? Ele já não constitui mistério algum para uma antropologia filosófica renovada e radicalizada, né? Ela está em condições de mostrar que o dizer da inauguralidade é um presente da inhospitalidade, aí eu vou explicar para vocês, e da fronteira, enquanto o dizer estabilizado é um presente da hospitalidade e do adentramento no mundo. Vou dizer o que é adentrar o mundo. Adentrar o mundo é ter preenchimento, é abandonar a zona oca do recém-nascido, o recém-nascido está oco, vamos dizer, para receber a companhia e a visita de hóspedes duradouros. Há preenchimento quando há identificação com o mundo e introjeção do mundo. É nas palavras do Sloterdijk, nesse Esferas 1, diz assim: quando um bebezinho aporta neste mundo, ele se convence do conveniente de ter nascido, da vantagem de ter nascido, porque encontra hospitalidade. Leia-se:
ele encontra mamilos felizes, né, mamilos eudaimônicos, espíritos caramelo benignos, ampolinhas conjuradas, fadas bebíveis, que velam discretamente em seu berço. Então ali no berço, né, para irromper de vez em quando, tranquilizadoramente no seu interior. Quer dizer, o bebezinho está ali, né, e esse oco começa a ser visitado e habitado, né? É diferente do cara nascer oco e ficar oco. Quer dizer, não veio esses visitantes que vão te adentrando, né? Você vai, eu vou mostrar esse processo, né? Você vai virando aquilo que você põe para dentro, vamos dizer, uma espécie de canibalização, vamos dizer. Então, esse oco, né? Ele em muitas pessoas, vamos chamar assim, não continua oco, vai adentrando no mundo, se identificando com o mundo, né? Não se escava no indivíduo por uma soma de invasões proveitosas, como se fossem invasões felizes, né? Uma gruta de amor na qual haverá um aposento comum para a vida toda, para a vida inteira, né? Isso é uma citação ligeiramente modificada desse livro Esferas 1. Quando esses visitantes chegam aconchegadamente, acabamos nos arredondando, nos envelopando com eles, numa festa um tanto egoísta aos olhos do escritor recém-nascido e do moribundo. Ficar com os próprios objetos, né, que você vai ficando habitado por objetos, você vai ganhando um sossego, digamos, né? Aos olhos do escritor, então, recém-nascido, ficar com os próprios objetos não é despachar o susto, a perplexidade e a morte. E quem é que cuida do oco? Quem ama o desaparecido, né? O escritor moribundo é aquele que, tendo ficado oco e vazio, não tornou-se um assassino, nem um psicótico, digamos, mas uma flauta, ou uma concha ressoante. Então, aí eu vou... O homem preenchido e acompanhado, né? Isso aos olhos do... Estou fazendo uma topologia do oco e do rasgado em oposição vamos dizer, o esfarrapado e o sossegado, né? O homem preenchido e acompanhado é como um cubo. Se tivesse uma lousa eu faria o desenho. É como um cubo com 2 furinhos nas laterais. Você imagina o homem sujeito, ele tem 2 furinhos, é um ovo com 2 furinhos, né? Então, esses furinhos garantem que ele possa chorar num filme, né, numa peça, sei lá, se apaixonar numa viagem, ou mesmo se comover com um mendigo que geme de frio. Já o homem da solidão não visitada equivale a um cubo cortado ao meio. É um ovinho só com a bundinha no chão, assim, né? Você teria um ovo com um furinho e o outro tá com aquela... Aí são imagens concretas para, né? Já o homem da solidão não visitada, nosso amigo Ariel, ele é mais miserável que o mendigo, vive em estado de paixão permanente e não precisa ir ao cinema, né? O rasgado canta, porque vive na espera do acontecimento que não aconteceu. Aí eu estou entrando com as minhas coisas, né? Então o rasgado canta, porque vive na espera do acontecimento que não aconteceu. Dizer é uma fome de tocar. Vocês estão entendendo, né? O que eu vou desenvolver depois é esse negócio, é uma topologia geral, o rasgado falar com o constituído e as passagens disso, né? Você teriam 2 extremos assim mitológicos e a humanidade circularia entre esses extremos, mas seria uma longa história, mas eu vou ler mais um pouquinho para a gente... Dizer é uma fome de tocar, né? Tocar para que a visita do outro aconteça. No meu caso foi muito assim, eu queria falar para tocar o outro, o umbigo do outro, né? Como se queria tocar para perfurar novamente um umbigo esquecido. Se você está no meio de cubos com furos diminutos, era o meu caso, ou com aquele cubo com furinho muito pequeno, né? Ou com bandagem, né? Sobre eles, né? Você canta e grita com mais intensidade, você canta loucamente. Comigo aconteceu isso, aconteceu algo muito estranho. Por alguma razão misteriosa, tornei-me tudo que eles se esqueceram. O cubo que sou tem apenas a base. Eu gosto de escrever filosofia tentando colocar a partir da experiência, né?
Então o cubo que sou tem apenas a base. Não encontrei clipe, cola, zíper e muito menos a parte faltante. Tornei-me então todo olhar de atenção. Escutava qualquer respiração e qualquer salivar. Você escutava a pessoa entrar na casa, você já escutava a salivação, né? Tornei-me um sismógrafo amoroso, um amistômetro. Quem eu? Que eu? Ah, o amistômetro, o ledor de aberturas. Eu estava então na antítese do cubo blindado. Minha paixão era brincar de ser táxi pelas madrugadas, pegar as pessoas pelos pontos de ônibus e levá-las para casa, conduzi-las ao endereço próprio. Um homem sem endereço leva os outros ao destino. Que paixão imensa pelos desconhecidos que entravam. A palavra arrebatada surgia nos discursos para convidar as pessoas a entrarem no táxi. Eu era um funcionário clandestino no tempo do prefeito Jânio Quadros, enviado para a melhoria da cidade de São Paulo. Trabalhava em uma zona de alegalidade, onde o transporte era gratuito e as discussões sobre o sentido da vida estendiam-se até Cotia, Carapicuíba, Vargem Grande e Taboão da Serra. Então eu passava com o Corcel 1, tinha um Corcel 1, 84, e parava nos pontos de ônibus, falava que tinha que humanizar a cidade e tal. E engraçado, naquela época o pessoal entrava no carro mesmo e eu ia levar as pessoas lá para casa, da Carapicuíba e tal. Então, estou contando esse testemunho porque acho que era a palavra querendo, né, fazer amizade, né? A palavra arrebatada seguia até o momento de deixar o passageiro em casa. No instante derradeiro, o passageiro escutava. Aqui eu dei uma melhorada porque eu não tinha ainda entendido isso naquela época, né? Eu, chofer infinito e buraco despovoado, ouso agora te narrar porque é interessante o que vi e pressenti de ti. Isso eu melhorei um pouco, mas enfim, eu estou tentando estabelecer esses lugares Mas essa palavra descosturada e desarticulada, esse dizer que torcia o pescoço das palavras, dito sempre no susto de um começo e no rasgo da cratera, ele ia me afastando tanto do dizer dos colegas advogados, que eu estudava direito, quanto dos colegas filósofos. Estava tentando estudar filosofia. Em pouco tempo, sem nada concluir e sem conseguir me colocar no mundo, fui passando de caso psiquiátrico a caso policial. Eu não tinha nenhuma competência mundana. Queria saber qual era o bilhete de entrada, qual era a senha para abrir a porta do mundo. Eu não sabia que o mundo é um presente da hospitalidade. Quando um ser humano aporta neste mundo e encontra os tais mamilos felizes e as fadas bebíveis, ele toma o leite e se deixa tomar por ele. Toma e é tomado. Ele se faz doente. Identifica-se com aquilo que canibaliza e mergulha, né? Então, quando há sossego e aconchego, mergulhamos, né? Você está no colo de uma mulher sossegada, você mergulha, né? Eu recentemente li minha mãe deixou uma autobiografia, né? E eu li que minha avó falou que ela nasceu por uma promessa. Então meu tio estava muito doente, falou: se esse menino viver, eu faço o sacrifício de ter mais um filho. Então, minha mãe nasceu já por causa disso. E aí logo menininha já transformaram tipo de uma atriz mirim, sabe a atriz mirim? Então a mulher que já estava roubada, né, no si mesmo dela. Então se você cai no colo de uma mulher roubada, você se torna uma pergunta, porque você não consegue morder ela e constituir um corpo a partir disso, entende? Você vira uma indagação, né? Então você se identifica mais com o abismo, né, do que com os entes. Então, nesse adentramento, quando você encontra esse sossego, aconchego, né, você vai adentrando, vai progressivamente apagando o oco e tomando o rosto e a palavra do mundo. Ser capaz de uma palavra do mundo, de uma palavra mundiforme, né, esse era o meu sonho. Tentava imitar e simular a língua mundiforme, a palavra normalizada. Mas a cratera logo aparecia, eu era desmentido, era desmascarado. Durante muito tempo vivi suspenso na perplexidade. Minha boca ficou muda e as palavras desabaram. Para falar qualquer coisa eu fazia ginásticas incríveis
e imitava e roubava os relatos alheios, decorava, né, frases e tal. Eu acompanhava e assistia a cada produção linguística com a angústia de saber-me fraudulento, né? Via os falantes normais e os invejava. Eu tive de ler inúmeros tomos de filosofias heterodoxas, principalmente Martin Heidegger e Maurice Blanchot, para convencer-me de que eram eles, os falantes do mundo, que estavam enganados. Ao passar a intimizar-me com a família dos frágeis e dos estranhos moribundos, inverti o jogo. Eram eles, os de dentro do mundo, os normalizados que viviam no grande engano da aderência. Pois a linguagem só acontece quando estamos fora dela, suspensos no susto de haver mundo. A palavra é então a continuação do arrepio nesse hóspede ligeiro que somos, né? É a continuação de um canto de assombro, de agradecimento. Aí vem a questão para mim, quer ver? Mas agora que se esclareceu para mim, e se esclareceu completamente no interior desse trânsito topológico, o segredo de minha origem, o segredo de ter nascido para fora, e que uma casa viva e silente na proximidade do mar começa a encantar e a penetrar o meu corpo, me pergunto se ainda há algum motivo para escrever. Escreve-se quando se esclareceu acerca daquilo que obrigava a escrever, e quando a perplexidade deu lugar ao encantamento. Aí vem, se quiser eu consigo mais um pouco, é nascer para dentro. Eu vou explicitar o que é nascer para fora, o que é nascer para dentro, né? Então, nascer para fora, essa palavra da perplexidade, né? O moribundo e o recém-nascido, e nascer para dentro a palavra do homem sujeito, digamos, né? Estão entendendo? Eu vou explicitar isso, né? E é como se então eu falei, bom, eu li a filosofia então do século XX, esse negócio, eu entendi que a minha perplexidade vinha dessa, vamos dizer, dessa origem na inhospitalidade, né? Que é ficar nesse lugar de pergunta e de perplexidade. Então quando se esclarece isso, né? Que é o que eu estava desenvolvendo para vocês, como é que fica a literatura quando você esclarece o segredo que a anima, de algum modo, ou a posição. Então essa que é a tese que eu estou tentando falar para vocês, né? Que a filosofia, a psicanálise, elas esclareceram tanto as coisas, né? Que você fica assim, como posso dizer, né? Será que você faz algo quando você sabe realmente o que fez você fazer esse algo? Esse é um tipo de pergunta que eu estou, né? Isso que é o movimento do mundo moderno de explicitar tudo, né? Por isso que eu pessoalmente, eu acho que o que eu escrevo já faz misturas, né? Você não tem como negar essa camada de saberes, né? Então, adentrar nelas e, entendeu? Se colocar aí, fazendo algum desvio, né? Eu vou seguir mais um pouquinho aí. Então, nascer para dentro, né? Resta ainda esclarecer mais alguma coisa sobre a questão fundamental. O que é nascer para dentro, o que é nascer para fora? Quais são, afinal, as vantagens e as desvantagens de se nascer para fora ou para dentro? Nas duas posições como extremidade tem ponto cego. O sujeito não vê coisa que o não sujeito não vê, o não sujeito não vê coisa que o outro não vê, né? Quais as vantagens e as desvantagens de se nascer para fora ou para dentro? O segredo do adentramento no mundo é o bilhetinho, é o bilhete de entrada. Esse bilhete consiste em encontrar o mundo como pequena zona de hospitalidade. Nessa zona de hospitalidade, aquilo que é encontrado por mim não é um puro exterior, ou uma parede indiferente e opaca, mas algo que parece ter sido criado por mim mesmo, que os psicanalistas unicotianos sabem bem, né? Quer dizer, aquilo que a criança encontra uma realidade que ao mesmo tempo ela acha que é ela que criou. Aquilo que você encontra no começo, quando tem a zona de hospitalidade, é uma coisa que você acha que você mesmo que criou, né? Quando nascemos para dentro, há para nós um receptáculo imunológico, uma esfera onde nos aguarda um aliado sustentador e animador. Se o aliado é devotado e ele se encontra em sintonia física e ressonância com o nosso corpo, até mesmo a existência dele parece que emergiu de nós mesmos. Esse outro, quando ele é aliado na ressonância,
até mesmo a existência dele parece que emergiu de nós mesmos, né? Constitui-se assim uma espécie de ovo, um envoltório protetivo contra a invasão do exterior. E aquilo que vem ao encontro adquire aí uma feição familiar e uma digital humana. Tá frio aí. Um exemplo, então vou dar um exemplo disso aí. Já há algum tempo vi um bebê entrando na água do mar com sua mãe. Quer dizer, você nunca vê um bebê sozinho, né? Está sempre apoiado em alguém, né? Eu vi um bebê entrando na água do mar com sua mãe. Ele ficava muito assustado quando a água da onda respingava no seu rosto. Então ela sorria, o ajeitava melhor no colo e colocava com suas próprias mãos a água da onda no rosto da criança e sorria novamente. A face da mãe sorrindo e dizendo onda, né, acolchoava e domesticava a força do real. A mãe fazia assim um bilu-bilu na aletheia, né? Ela faz um acolchoamento, um bilu-bilu nessa emergência do real, tá entendendo? Estou indo aí mais coisas assim, mas vou ler mais um pouco, aí a gente... É necessário... o que eu queria mostrar, o fracasso da literatura, para mim, tem a ver com o excesso de explicitação, né? Por exemplo, quem vai ler Clarice? Estudou Lacan ou estuda teoria literária? Né? Vale mais a teoria, já o operador daquilo do que aquilo, né? Eu próprio estou me colocando nesse movimento, né? Mas eu acho que o fracasso da arte está ligado a isso, né? Se tornou uma coisa já... Como eu dou exemplo, então o pessoal artista fala, bom, Deleuze, é corpo sem órgãos, ou não, sabe, essa figura do não, mas pô, quem que sustenta essa posição do Arthur? Né? 2, 3, de repente vira um discurso, né? E todo o negócio para ganhar financiamento de arte, né? Então acho que aí tem um acontecimento muito grave, né, nesse sentido, né? Então é necessário pensar essa bifurcação. O ser humano é essa bifurcação entre o choque agudo do real, né, e a proteção, o escudo esférico. Se não pensarmos estrabicamente com o olho no exterior e o outro na necessidade humana de proteção imunológica, que são as culturas, né, então perdemos alguma fatia da experiência humana. Não há como negar que boa parte das ontologias contemporâneas, tudo que se faz hoje, as ontologias contemporâneas, Foucault, né, Derrida, Heidegger, na medida em que são xenofílicas e devotas do exterior, recalcam o pensar do espaço interior e o fato de que o ser humano só floresce na intimidade. O ser humano só floresce na intimidade, né? E toda a filosofia faz a apologia da extimidade, né? Pensar na bifurcação é não esquecer o registro alético, a perplexidade diante da emergência das coisas, mas também a proteção esferológica, a transfiguração das coisas mediante o agendamento cultural que imprime nelas um traço humano. O exemplo do menininho entrando na água do mar diz de qualquer criança chegando ao mundo. Sem o bilu-bilu protetor de um anfitrião aliado, sem a presença de um outro que apresente homeopaticamente o mundo, não haveria enraizamento familiarizador algum. Todo mundo ia virar Cézanne, né? Só que são poucos que ficam aí. A maioria entra num surto psicótico, né? Entendeu? Porque quando a realidade estoura e vem essa visita do real, a pessoa não aguenta e aí costura uma identidade ou outra, entende? Fala, eu sou Napoleão, aí eu sossego, né? Estou entendendo mais ou menos a questão? Eu estou falando assim meio contra tudo que eu disse, né? Quer dizer, tudo que eu escrevi, para mim, de um modo desmoronou, né? O exemplo do menininho entrando na água do mar mostra isso, né? Os olhos do recém-chegado arderiam vermelhos de pergunta e ele poderia enlouquecer ou, na melhor das hipóteses, tornar-se um pensador da extimidade, né? Ou um poeta da fronteira. Em ambos os casos é um escritor recém-nascido ou moribundo. Vocês querem discutir já ou sigo? Estou com medo de
Tem muito ainda, mas a ideia geral seria essa, né? O fracasso está ligado a essa excessiva explicitação de tudo, né? Que é o que eu próprio estou fazendo isso comigo, né? Explicitar. Querem que eu siga mais um pouco? Pode continuar, se alguém tiver. Pode continuar, né? Aí a ideia eu vou desenvolver o que é a extimidade, a intimidade, mostrar o que é uma poética da perplexidade, da extimidade, o que é a intimidade, que o ser humano floresce na intimidade, né? Estou tentando, vamos dizer, contrariamente ao que eu fazia, né? Defender o sujeito humano, a dignidade de estar no mundo, né? Pode. A palavra caso já é contaminação, né? A história do cara perdido, do cara Franz Kafka, ele tinha consciência do fracasso. E era um ser também doente, né? Que queria chegar lá. Mesmo tendo consciência, ele avançou. Por que ele avançou e continuou escrevendo, mesmo com uma consciência do fracasso? Eu acho que aí essa questão do cara parar, né? Não sei se é um tipo de defesa, que ele poderia migrar para outras posições da amizade, ter uma noiva ou coisa assim, né? Mas aí é aquela coisa do Blanchot, né, também, quer dizer, ele vê essa visita do real muitas vezes como não é um acontecimento no sujeito, mas uma exigência da obra, né? Você é convocado, levado ao lugar da perplexidade pela exigência da obra, né? Então o Kafka seria isso, ele perde a realidade, fica nesse lugar do real, né? E ele aí fica, né? Talvez até porque ele ficou aí, quer dizer, então nos deu muitos escritos, né, nessa. Mas se você falar, por exemplo, existencialmente, talvez ele, em termos topológicos, ele não migrou, né? A perplexidade, você permanecer na perplexidade, é você não falar, bom, então agora eu vou pegar esse pão e morder e aceitar algo como resposta, né? Para se corporificar aí. Então tem, por exemplo, filósofos ficam a vida inteira ali, né, escrevendo para manter às vezes aquele lugar, né? Então, o Kafka eu acho um ótimo exemplo assim, de uma poética da extimidade, né, desse lugar da perplexidade, que eu até comento no livro que eu escrevi, aquele aforisma da mulher do bonde. Ele vê a mulher do bonde, né, e fica intrigado assim, com a mulher do bonde, descrevendo ela assim, cada mínimo detalhe, porque aquilo está como chegando pela primeira vez, né? E aí ele termina dizendo assim, como é que ela não está espantada consigo mesma, conserva a boca fechada e não diz coisas desse tipo, né? Quer dizer, agora se você inverter, se ela descrevesse o Kafka, né? Porque o Kafka descreve assim, não sei aonde eu estou indo, não sei quem eu sou, não sei reivindicar minha posição na família, no mundo ou no trabalho, está totalmente sem determinação, né? Agora ela diria, eu estou voltando do trabalho, que eu gosto razoavelmente, estou indo para a casa do meu noivo, tem está constituída, vamos dizer, tem objetos, né? De repente normalmente eu estou no bonde e não fico reparando nas pessoas, mas o que esse rapaz que está me olhando, né, dessa maneira assim, tão para fora assim, por que ele não está sossegado como eu e está tão espantado, né? Quer dizer, então seria o que eu estou tentando fazer agora é inverter tudo, né? Falar, bom, então por que ele está intrigado por ser sujeito da moça e ele não ser sujeito, né? Então ele fica então o que eu estou tentando agora pensar é essas duas coisas, né? E eu queria demolir o que eu punha como uma espécie de lugar privilegiado, né? Para relativizar tudo, assim, para me destruir nesse sentido, né? Quero pôr ele como um lugar que não tem a sua dignidade, tem suas virtudes, mas tem seus pontos cegos, né?
como a moça do bonde diria para o Kafka, né? Por que ele não está sossegado? Né? Quer dizer, tem coisas que ela sabe e ele não sabe. Por que ele nunca pôde ter uma casa e noivar, né? E conhecer um pouco do mundo? Teve que sempre viver escravo da perplexidade, né? Você entendeu mais ou menos a ideia? Então, seria mais ou menos pensar o nascer para fora, o nascer para dentro, né? Agora, eu acho que a literatura, não sei aí, mas para mim ela está num estado periclitante, né? Porque é como se eu acho que esses saberes todos, né? Tanto que eu tento escrever uma coisa junto desses saberes, né? Uma meta-literatura, né? Uma meta-literatura assim mais filosófica, né? Porque tem, então, essa seria a minha contribuição, é a questão do fracasso, né? Juliano, você acha que essa questão da literatura, e sobretudo da literatura contemporânea, não é um pouco vítima dessa coisa que o Bauman, por exemplo, chama de modernidade líquida? Você, por mais que você queira construir uma obra literária, você não consegue sustentá-la tamanha quantidade de coisas que vão se diluindo. Sim. E aí, talvez não seja uma ideia tão recente assim, do Bauman. Isso já tenha sido presenciado anteriormente. Eu achava que caminhava assim para uma dispersão completa, né? Mas quando eu encontrei a obra dos Sloterdijk, eu fiquei fascinado, quer dizer, no meio da nossa época, uma obra gigantesca, assim, de 3.000 páginas, um livro, sabe? Então aquilo me falou, pô, então ainda é possível o cara fazer algo sério, né? Sabe assim? Não tá nessa... Em São Paulo as pessoas não têm tempo de ler, é só um professor acadêmico que lê, né? O especialista em Proust lê Proust, né? Há 40 anos um pai de amigo meu, advogado, lia Proust, né? Então hoje a literatura é lida por quem faz literatura ou estuda literatura, né? Então acho que tem a ver com essa, pelo menos aqui na América Latina, né? Que não sei, nunca vivi em outros países assim que tenha a Noruega, né? Mas essa escrita desse autor que eu te falei, né? É uma obra assim, já tem acho que mais de 40 volumes assim, né? Ela é totalizante assim, quase no sentido, sabe, hegeliano, assim, de recolher a história da humanidade inteira. Até aquele coisa de onde é que nós estamos hoje, quem nós somos, né? Então é um sentido bem... Então é estranho que ao mesmo tempo tenha toda essa coisa aí que vai... obras assim fragmentárias, né? Mas ao mesmo tempo surge uma obra mesmo redondinha, assim, que é de totalização, né? Então eu não sei responder assim na sua, né? Mas aqui mais ou menos isso que você falou talvez, né? Teria uma literatura que seria uma perplexidade diante disso, tipo Blanchot, né? Falar o barulho do mundo está muito alto, mas a escritura, esse lugar é de silêncio, de noite, né? Só que isso, como eu falei, isso também já foi explicitado e já se torna retórica. Então, tudo já está esquadrinhado e dito nesse sentido. Mas assim, na verdade, eu estou um pouco confusa. Assim, porque muita coisa, muito rápido, né? Mesmo que tenha sido explicitado, por que o fato de ser explicitado termina com a experiência? Assim, eu estou confusa com isso, né? Foi explicitado, mas o silêncio permanece. Não termina. Foi explicitado, mas o sonho permanece. Foi explicitado, mas, quer dizer, eu sou psicanalista e eu não sei tudo, né? Mas eu concordo com você. Cada vez eu me encontro, né? E, por exemplo, já que você citou o Winnicott, que ele fala, né, que essa coisa do projeto do espaço potencial, e o projeto potencial vai ganhando lugar e nós habitaríamos o lugar onde vivemos, né, o nome do texto. A gente habitaria essa zona entre a gente e o mundo, né? E o tempo inteiro a gente existe constituindo o mundo e o tempo inteiro a gente já encontra o mundo que já existe.
E então, será que o fracasso, vou devolver uma pergunta, será que o fracasso não é justamente quando você não consegue esse ritmo, eu chamo de vida interior, né? Porque justamente o jeito que eu estou em silêncio, ele pode ser constitutivo ou não, e nesse sentido é infinito e o mistério sempre se esconderá do meu ponto de vista. Assim, nunca haverá possibilidade de explicitação total, jamais. Porque é o contrário, né? Se você quiser ser um especialista, quanto mais você estudar um tema, menos você sabe dele, porque justamente é como o daltonismo. Você começa a ver cores e as cores são infinitas. Então, a minha pergunta é, primeiro, nesse jeito que você está falando, tem uma ideia de que o mistério se esgotaria. Segundo, o fracasso não é justamente, não é a explicitação total, mas na verdade o fracasso de quem se coloca no lugar da explicitação total. E crer que essa é uma possibilidade, porque senão é o seguinte, a gente explicitou o silêncio e aí a experiência de estar em silêncio inexiste porque a gente explicitou ela. E aí não, eu concordo com tudo que você está falando. Eu não desqualifiquei que essas coisas existem. Eu só disse assim, que no estado de coisas elas viram retórica, assim, né? Então você não consegue discriminar. Por exemplo, no âmbito teatral, a ideia do Deleuze de corpo sem órgãos. Então aquilo vira uma coisa disseminada. E aí é igual a retórica vazia, né? É a mera explicitação desse tipo de coisa. Não necessariamente a verdade. Continua existindo. Você tem que. É isso? Oi? Você está dizendo que nesses lugares nunca a experiência pulsa. Não, existe o recém-nascido, o moribundo, são posições dignas, continuam a existir, né? Só que elas já foram explicitadas e esquadrinhadas. Então isso leva que a literatura faça uma retórica disso. Não quer dizer que não vai existir, como diz a Marguerite Duras, há textos escritos com noite ainda. Agora, há muitos textos que simulam essa... Isso que eu quis mostrar, né? Quer dizer que quando você esquadrinha essa região... mas essa questão do Artaud, Corpo Sem Órgãos, do Blanchot, do Heidegger... A literatura, nesse que você está falando, se eu estou entendendo, a gente teria que ter uma outra língua, assim mesmo, uma outra palavra. Eu acho que ela vai continuar existindo, a palavra e a experiência. Eu acho isso também, né? Que aquilo vai ser, para alguns encontrar esses textos, vai ser uma criação mútua, né? Vai ser então existe. Então vai ser, mas isso eu estou falando, isso aí é mais assim no plano, né, onde tem então uma coisa viva, né? Mas no geral, o que eu estou tentando descrever é que já se esquadrinhou, inclusive o lugar do moribundo e do recém-nascido, e que já virou jargão filosófico, né? Esses lugares. É mais nesse sentido, mas eu concordo com você, eu não estou dizendo que acabou o mundo, né? O Shakespeare, que as obras, o Édipo, e a psicanálise foi beber essas obras, eles, talvez na época, por não estar explicitado, tinha um campo maior para experimentação e investigação do que agora, por exemplo. Eu acho que agora... A experimentação e essa luz que se joga excessivamente sobre essas zonas de sombra impedem, talvez, a criação. É isso que está... Né, por exemplo, mãe e bebê, né, essa coisa, você vai lá, você está com a realidade quase que inteiramente explicitada, né, no regime moderno. O Big Bang, né, essa coisa do ressonância, né, faz lá um braço mecânico e tal, né. Esse processo avançou muito nos últimos anos, né. E a literatura, acho que aconteceu isso, as pessoas gostam mais, eu me incluo, né, do Lacan, do Heidegger, do que da Clarice, aquilo vira... o operador é que a pessoa curte, o operador, né? Como se a literatura virasse uma pré-psicanálise ou uma pré-topologia literária, entende? Eu vejo assim a coisa, né? Eu tive a sensação de que é como se você tivesse sido colocado na interface
sucesso de interface, né, nesse sentido é imenso, né? Você já lê, todo mundo já sabe o que se diz sobre o rosa, né? E já tem a leitura, sei lá o quê, né? Então é uma mediação muito grande. Isso que eu acho que a gente tem que se mover aí. Eu pelo menos tentei isso, né? Mas isso é uma espécie de realidade já, né? Então, no caso do sucesso já determinado ou fracasso. No caso do Rosa, ou seja, o facilitador do sucesso ou do fracasso. Como a gente pode encaixar isso? Facilitador? Sucesso, ou seja, a pessoa que escreve e adquire sucesso fácil, de forma fácil. Sucesso nesse sentido. Para mim, não é sucesso. Comercial, falando, né? Sim. Sucesso no sentido comercial. Como uma pessoa... Comercial, de reconhecimento. Não seria também um ponto de fracasso? Eu acho que isso aí vamos dizer, né, o pessoal escreve um livro, já pensa no roteiro de Hollywood, né, já tá e ganha muito dinheiro. Isso é um sucesso, mas aí talvez não tenha ali uma palavra. Aí eu não sei, não tenho lido muito esses livros, mas isso não me afeta tanto esse tipo esse tipo de sucesso aí, né? Não, porque dialoga com um bom momento histórico, né? Da facilidade, da linguagem. É mais fácil a linguagem, mais você atinge leitores. Até que ponto isso realmente é sucesso? Fracasso é sucesso. Eu nem tinha me levantado essa pergunta aí desse tipo aí de sucesso, né? Estava pensando mais se a literatura se ela está dizendo alguma coisa, né? Ou se ela está renarrando o narrado, né? E aí ela ainda existe com esse mundo todo literário de prêmios e tal, mas aí talvez já não esteja acontecendo nada, sei lá, né? Então esse é um dos pontos, né? Esse também está pensando nisso, né? De repente, o ensino contemporâneo como um momento histórico justamente de precariedade. Que é essa precariedade, e aí a literatura, na medida em que ela reproduz essa precariedade, a gente fica meio, é fracasso ou é eficácia? A palavra eficácia é ruim, mas Sim. a gente fica meio perdido. A noção de fracasso é não atingir, mas ela atinge. Então, exatamente. Não, essas questões eu nem tinha muito me levantado, essas questões que vocês estão levantando aí. Eu pensei só nessa coisa dessa coisa do surgimento dos especialistas diminuir o espaço da literatura. Essa é a minha questão, né? Mas já não tem especialista em literatura. Então, tem. Que é o ciclo do sucesso. Tem um modelo e segue aquele modelo. Então, é isso que eu tentei. Não, é isso aí, quer dizer, eu falei. Ela como é que, agora eu estou confuso. Ela perde, né, essa zona de imunidade, né? Então ela própria vira também uma espécie de discurso competente. E aí você vai lá e faz e lê bem, né, estuda, então você acaba fazendo um texto competente. Sobra isso muito na poesia, né? Um autor escrevendo como o outro, não sei se todo mundo aqui sente isso, mas para angariar a atenção do autor, do outro autor. Então, atrás de uma forma de sucesso. Aí você escreve diferente, você não é poeta. Você escreve diferente. Então, existe já um especialista aí. É uma coisa soltando aqui pra gente. Isso me remete também a uma questão. Não, eu concordo com o que vocês estão falando, agora que eu entendi. Já tem um. Esse logos de cada especialista e tem o escritor também virou isso um pouco, né? Então, você está comentando, nessa zona de essência do mundo, no espaço nomeado, o silêncio que ninguém sabe o nome dele,
essa Kevin Dixon viu isso, viu? Está lá, querido, o mundo ainda existe. Marina Tsvetaeva, né? Esse olhar ainda é possível, né? Ainda existe, isso que eu falei, não estou dizendo que isso ainda existe. Ele falou isso. Isso existe, né? Mas também já é uma retórica disponível para esses escritores de segundo grau aí. Tem a simulação, né? Tem a vida não é palavra, né? E depois uma comunicação. Aí eu pergunto, você vai para uma zona que a palavra não interessa. Exatamente. Exatamente, não consegui chegar nessa zona. Não, é que você falou, eu concordo, não estou dizendo que acabou tudo, né? Agora tem o escritor profissional, né, que vocês estão falando, que equivale ao especialista que eu falei. Vila Matas é um pouco isso. Vila Matas, para mim, que eu falei lá, é muito ele isso. Parece que pega realmente esse tipo de experiência e transforma numa espécie de produto. Ele consegue, um dia, pegar todos os signos possíveis e ele pegou o Blanchot, né, a turma que eu chamo do negativo, e ele... Na época eu não sei que era um artigo de alguém no jornal que eu gostei, não sei se era Leila, ela transforma a doença mortal em gripe, né? Transforma resfriado câncer em resfriado, né? Então isso que é esse movimento aí, é isso aí, você matou a charada, né? Uma história bem contada, né, de ciúme, aí tá outra coisa, então o cara é competente. Não eclode o ciúme ali, né? Mas isso é o que eu tentei falar, que o próprio escritor, numa reação contrafóbica ao fracasso, tentou se tornar um especialista ele mesmo, né? Outra coisa que eu tenho uma questão muito bem pessoal, até que ponto eu fracasso com os leitores não foi um sucesso pessoal. Já vai? Vai... Vocês vão embora já? Dia 29, então. Não, mas essa questão de como é que a coisa acontece no mundo ou não, para mim é um mistério, né? Por que algumas pessoas florescem no trabalho, outros não? É um mistério para mim. Tive uma vez agora uma viagem internacional por causa de livro. Então eu conheci o México, né? Mas lá tinha uns caras que também escreveram quantidade de livros, que tinham ido a mais de 20 países, né? Então eu nunca entendia o que dá uma entrada ou não, né? Para mim ainda é um mistério a senha aí, pá. Eu não sei bem qual é, né? Tem uma turma de leitores que pode ser tipo uma minoria dentro desse sítio geral, dentro do mundo, mas são pessoas que percebem quando a palavra é lida ou não. Eu já muita gente já agradeço a parte que me tá. Não, é que é isso, você não sabe qual é o. Mas como você está só, né? Você não fica sabendo muito, né? É diferente. Não, quando a pessoa vai no teatro, né? Já sente na hora, né? Quando você escreve livros é muito solitário. Às vezes uma pessoa te lê lá longe, você não sabe, né? Mas às vezes acontece uma ressonância significativa. Por exemplo, eu te procurei por causa disso. Aí sim. Mas isso como maneira para habitar o mundo moderno, onde tudo é mediatizado pelo dinheiro, né? Você precisa sobreviver, pagar a saúde, essas coisas, não dá, né? Isso não gera uma dignidade. É uma coisa, entendeu? Eu fico às vezes intrigado como é que alguns escritores conseguem algum tipo de jeito, né? Que eles vão, aí vai falar num lugar, aí ganha uma bolsa de sei lá o que, né? Residente. Acho que na Europa, acho que as pessoas conseguem mais ou menos viver assim, né? Então eu aqui, eu tô de escanteio, assim, eu me sinto sem achar a senha aí desse trabalho poder render para mim, né? O sujeitinho empírico que gostaria de ter uma vida decente, né? Uma autonomia, né? Nesse sentido não vem. Foi justamente isso que eu, de certo modo, me interessei, porque a noção de fracasso dentro de um contexto, ela está ligada ao quê? Né? O que é sucesso? Né?
O sucesso para mim seria essa, vamos dizer, a amizade florescer, como ela falou aí, Duda. Então você poderia viver, o livro teria respostas, e você você então ressoa naquilo que ressoa, escreve mais, né? E aquilo então vem outro. Então, agora, quando você vai ficando no frio, né, você vai. Então, eu penso no próximo, eu penso no Kerouac, por exemplo. Né? Os caras falavam de fracasso. E eram muito bem sucedidos nisso. E hoje a própria esse negócio de fracasso já é uma estética, né? Então o cara imita Beckett, é o discurso do fracasso, né? Ele já está instituído esse discurso, né? E essa instituição... Existe um mercado, né? É o mercado próprio. Muitas coisas da própria literatura são plenitórios de fracassados. Então, essa noção que é estranha, a gente refletir sobre, porque assim... Essa para mim seria o lugar do encontro do não fracasso, né? Quer dizer, você escreve uma pulsação assim, quer que aquilo encontre os outros, né? Para criar essa amizade, essa rede que te mantém vivo. Hã? Do ponto de vista mercadológico, sim. Não, acho que no Brasil hoje tem muitas pessoas que vivem de literatura, muitos. Eu soube isso, é verdade mesmo, que vivem já disso. Inclusive, aquela coisa, são bem sucedidos, mas em termos literários eu não sei. Né? Para mim, percebe? Eu fiquei pensando nisso, o que é esse sucesso. Você estava falando, acho que fica bastante evidente para mim do que da toda a tua construção, que você apresentou. É uma relação que eu faço com o Benjamin quando ele fala do orático, pós-orático, pseudo-orático e tal. Eu acho que é justamente esse simulacro, essa coisa fake que o mercado, né, assume e distribui, é que é o fracasso, de fato. Isso, para mim. Então, porque aí, se não for começar a entrar na espiral do mercado, que o cara vende pra caramba, ele é muito sucedido. Mas ele o cara vende meia luz, ele é um fracassado. E que o mercado quer o que é fácil, né? Qual é o intuito, né? De quem está no modelo disso? O verdadeiro fracasso é se tornar uma automação. Exatamente. Então, por que o mercado se interessa pelo que é fácil, de fácil compreensão, chama a questão dela? Para mim o sucesso, tirando essa questão, seria isso, que você possa ressoar para dizer mais, né? Então lugares, né, que te chamam, um lugar que alguém te leu, né? É como não ficar muita solidão, né? Aí é ruim. Eu acho que essa fase teológica da literatura, da pessoa só lá lutando contra o mundo, eu acho que tem que passar isso, né? E vir para trazer a coisa para os outros, né? E que isso possa, sei lá, abrir mais caminho. Eu sinto, para mim, a minha dor é aí um pouco. Você sente um pouco isso? Sente? Sinto, Eu sinto isolamento, não poder viver disso, não ter, sabe? Isso eu sinto mesmo, realmente. Porque tem um lugar, né, como eu falei, eu estou tentando virar um competente hoje em dia nesse filósofo. Para poder existir no mundo moderno. Parece que você é legitimado entre um espaço que parece que não existe legitimação, né? Legitimado entre aqueles que não são, de certa maneira, legitimados. Você tem que ter aliados fortes também no mundo. Então tem que ter, sei lá, um professor titular que te leva lá, ou que escreve, né? Então eu estou tentando eu vi que esse lugar de corpo sem órfão ia ficar ali, eu estou tentando montar um ser de competência para não, entendeu? Eu estou tentando falar a língua do mundo moderno, assim, porque o mundo moderno não gosta da experiência da coisa, tem que falar sobre aquilo, né? A palavra fracasso já assusta. Já assusta. Não é na ordem do dia. As pessoas querem sucesso. Falar uma coisa explicada assim como a informação, né? Aí o pessoal agora, se você traz a questão, aí já incomoda, né? Outro dia eu falei com um amigo, brincando, né? Se Deus fosse dar uma palestra, né?
todo mundo ia vaiar. Aí vem um especialista em Deus, olha, ele é onisciente, onipotente, aí o pessoal anotando lá. Sabe? Essa coisa, né? Por exemplo, Nietzsche, né? Se você fala sobre, o cara fala, não, vai falar da singularização. Envolvido num processo desse tipo, incomoda, né, o outro. Só não é uma exposição assim geral sobre aquilo, a pessoa fica anotando e fica contente, né? Então eu estou tentando virar um cara competente. Você tem que saber, aí tem aquelas regrinhas, você tem que saber aquela língua, saber bem aquele autor, qual é a página. Não adianta você ler com o coração, você tem que falar a página 802. Aí você... Mas você quer participar dessa zona, é isso? Eu preciso, para mim é um pouco eu preciso, Talvez tenha isso aí que você está falando, né? Eu sempre me vi errado, na verdade eu sempre me olhei mais por eles, eu me via a partir da ótica deles, né? Falando, quem que esse idiota está balbuciando aí, né? Estou tentando ser aquela palavra, né? Mais para Harvard e aquele cara que chega assim, né? Articulado, tem toda uma estética de se colocar nas coisas, né? Eu percebi que sem isso eu achava que eu ia conseguir dar aula, lugares, né? E eu cheguei até a tirar um mestradinho e tal. Não, cara, foi mais de 25 lugares, vários estados, não consegui nenhum emprego. Então a questão é a titulação e é esse lugar da competência. Eu não sou como o Ariel, que é um cara que consegue viver com pouco. Eu sou mais, como é que fala, um burguesão assim, classe média, né? Que gosta de ir no seguro de saúde, tem medo, né? Sou hipocondríaco, então quero ir num médico mais ou menos bom, né? Então no meu caso eu percebi que eu ia fracassar radicalmente existindo nesse lugar aí do real, né? Vamos chamar assim, dessa perplexidade. Então eu estou tentando fazer um cara que fala assim, sobre essas coisas. Mas eu acho que para quem te lê, o mais interessante é que você está fora sempre do lugar, né? Quando você estabelece um lugar, parece que vai ficar estranho, né? Acho que para quem lê você, como leitor, pelo menos, o mais interessante de você é porque você sempre está fora do lugar. Você não encontra uma espécie de espaço realmente, sabe? Pelo menos quando eu leio você, eu noto sempre isso, sabe? Parece alguém sempre tentando tocar. Não, eu sou assim, mas eu estou aqui, eu sinto que eu sou um idiota, eu fico angustiado, fico me observando. É isso, né? Tentando falar alguma coisa, mas eu acho, por que não pode então, o cara leu lá nisso, por que ele não pode dar aula aí em algum lugar, né? Sabe uma coisa assim? Essa é uma questão para mim, né? Se tanta gente fala de Heidegger, sobre o que é o pastor do ser, né? Ou fala sobre... Aí vem o Ariel, a gente falar mais ou menos existindo naquele lugar, por que isso não pode? Né? É estranho, né? Se você está trincado, né? E aí então você quer que fale sobre aquilo, né? Eu tinha um aluno de Heidegger, e no mesmo dia você sabia que tinha um cara que expunha Heidegger em São Paulo, tinha mais de 80 alunos. O cara, vamos dizer que ele é mais inteligente, mais competente que eu, mas ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que é o silenciar, entendeu? Então é estranho. Tudo vira um formalismo, né? uma competência intelectual externa ao assunto mesmo, né? Então você fala, isso que manda no mundo, fala, pô, para mim eu tive um estranhamento imenso assim com isso, viu? E aí eu falei, bom, então deixa eu tentar, né, me tornar um ser de competência, né? Porque se você falar sobre essa coisa, você se dá bem. Falar sobre o... Não, isso aí foi circunstancial. Esse texto do fracasso, essas noções, como diz o Borges, são muito relativas, né? O que é a cegueira me deu a poesia, né? A gente não sabe bem aí qual é a... Mas eu me sinto eu posso falar do fracasso, eu me sinto, cara, fracassado, porque eu cheguei no mundo assim, tudo era enigma, né? E até agora eu não consegui esse tal bilhetinho que eu estou começando a escrever, né? Que é um pouco você fala, bom, então o seu corpo sabe essas coisas, isso é seu mesmo?
pode viver disso, né? E o mundo ser menos estranho para você. Pode falar disso. Assim, um período bastante surpresa, eu poema está ainda, está aí. Não lembro seu texto, está interessante, está surpresa. Não apenas pela perplexidade. Isso. O que eu acho assim, que se você tem, eu queria conseguir transitar também para o rotineiro, né? Não ser aquele que está sempre na beirada da porta da entrada do mundo. Olha, e lá também, né? Ter uma casa também, um lugar, poder transitar, né? Poder ir. Você viver só na fronteira lá como Kafka, né? Tem partes que é estéril isso. Do ponto de vista sei lá, por exemplo, um lar, né? Uma casa, o filho, sei lá, aí, que o pessoal lê Blanchot e Kafka e fala, não, esse tal de Bachelard e Winnicks é pieguice de burguês, né? Você tem que ver que existe o espaço, da poética do espaço, do Bachelard, né? Lembra aquele filme do urso lá do exótico? O cara estudava o urso, mostrava, tem que ver com o urso. Aí ele falou assim, se o urso demorar. Aí eu triunfei. Foi um triunfo. Ele achou que não seria morrer devorado com o urso, não seria para casa. O urso comeu ele, né? Mas você vê, esse cara, ele não entendia muito de urso. Você viu o índio falando? Ele queria ser um ambientalista que ia salvar os ursos. Ele estava interessado em nutrir essa identidade, né? E o urso repôs as coisas na verdade. Pegou ele. Ele tentou ser surfista, não conseguiu, né? Ele tentou ser gay, não conseguiu. Ele fez várias tentativas de ser alguma coisa. Ele tentou ser homem amigo do urso. Eu achei aquele filme incrível, né? Ele é namorado, né? O urso comeu a namorada dele. É do Werner. Talvez a última novela que ele passa, a última novela. Ela fugiu, né? Não, ela foi primeiro morrer. Ela morreu também? Foi gravada. Gravada, né? É complicado, né? Mas o fracasso para isso seria esse negócio de você não poder existir no mundo a partir daquilo que é mais ou menos seu e que você possa plantar isso, né? E reduzir o sentimento de estranheza e inhospitalidade. No fundo é isso para mim, porque você ficar sempre nesse lugar da estranheza não é assim muito. Você tem todo esse lado, como eu falei do colo, né? Falei que o aconchego que você mergulha, né? Que eu falei que a menina do bonde do carro falava, mas por que o cara não está sossegado como eu, né? Acessar também essa dimensão, né? De uma casa, tudo bem que o mundo pode vir um asteroide, né? Mas você falar pro filho, não, filho, tem um asteroide, mas a casa tá, né? Você entendeu? Não é só asteroide vindo, né? Então eu acho que tem que poder transitar, né? É isso que eu estou tentando fazer. Quando o Jung começou a fazer aquele que ele fazia um processo que ele jurava dentro do inconsciente dele, né? O Jung? Aí ele fala na autografia dele que ele quase sumiu, né? Quase pouco, sabia que era coisa muito perigo. Mas o que fazia ele voltar para esse outro lado era justamente pegar cartas, correspondências, ele ia, calma, você está aqui, o endereço, ali não é que tinha família, mulher tinha filhos, e isso gerou um ponto de equilíbrio para ele, entendeu? Eu tinha essa coisa de receber as pessoas em casa para ler. Aí quando vai diminuindo muito, eu começava a me desmoronar. Né? E aí vai um desmoronamento, porque você precisa do... Isso que é bonito, né, nessas coisas winnicottianas. O ser humano, ele vem assim numa sustentação de um outro que é atento a ele, e algo brota dele, né? E aí você faz essa vinda, que você fica os dois embebidos numa espécie de coisa só fora. E isso não é só lá com a mãe, depois segue a vida toda. Se você é dentista, abre um consultório, ninguém vai, o seu ser de dentista desaparece, né? Então se você fala de filosofia, dessas coisas, mas ninguém reconhece, né? Você próprio vai, né? É uma piada que eu... Vocês não vivem uma crise da relação com o outro?
Tem esse, o Sloterdijk fala que há na modernidade esse risco de um resfriamento grande, né, dessas animações, né? Então o ser humano está nesse risco de uma psicose epocal, um resfriamento. Ele fica mais, as imagens que ele fica olhando estão mais quentes que ele, né? Essa solidão conectada, né? Você não tem mais os grandes animadores que tinha na era metafísica, Deus, tal, então todo mundo é uma confraria, né? Hoje são pequenos centrinhos de animação, né? E aqui é uma coisa, ali é outra, ali é outra. Agora você não existe sem isso, né? E então no meu caso, eu não sei se eu tinha expectativas muito altas, né? Mas o fato de ter publicado, eu achava que eu ia encontrar mais zonas de animação, né? Para existir, né? E os últimos 4 anos eu me assustei. Tudo virou enigma para mim de novo, como quando eu era criança, sabe? Tudo ficou assim exterior, eu fiquei assustado. Mas eu acho que é isso, que essa questão de como é que o ser humano emerge, que vem o outro que dá essa sustentação, né? Como fosse assim, ele igual a criancinha, né? Tá indo, você torce para ela não cair, você sai de si para cuidar ali. Isso é uma espécie de selo amoroso, né? Isso quando vem de dois assim, né? O apaixonado é apaixonado, um olha para o outro assim, é aí que você nasce, né? E quando isso não adianta acontecer e depois desaparecer, né? Então você estava falando, então você tem que ter isso sempre assim ao longo. Mas isso é muito aleatório. Eu vi programa seu lá com o Miguel Leve, você fala do Sloterdijk, você fala da citação do amor. Mas não depende de uma citação do amor. Então, tem que ser mesmo. Tem uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, quer dizer. Se dependesse de não seria amado, não preenchido. Para quem mostrar sua literatura, mostra o namorado. Não é assim que mora. Não, então, é isso, né? Você ficar assim, isolado, aí você próprio começa a desmanchar de novo, né? É isso mesmo. Aquele museu falava que ele estava querendo comprar um terno. Museu, né? Miserável, né? Aí ele perguntaram, o Herman Brock perguntou para ele o que a literatura tinha dado para ele. Já que ele via uma vida miserável e difícil. Aí ele falou, será sempre assim, a vida é difícil para todos, né? Mas eu tenho 5 amigos que eu posso ver. O Herman Brock falou? Não, o músico. 5 amigos. A literatura deu 5 amigos para ele. Aí já tá bom, né? Se um... eu conheci muitas pessoas. Apesar de também seja qualquer coisa. Isso você tem razão. E esses... Agora tem que ter amigos que tenham poder, né? Isso eu percebi. Não adianta você ter amigos. É verdade. Não, mas é verdade. Os amigos assim que são. Que é o sucesso. Não, o que eu quero é a dignidade do. Sabe assim, você poder estar no mundo assim, ter uma casa, ter um. Isso que pra mim seria sucesso, né? É engraçado, né? Não é tanto. Eu conheço escritor, assim, agora já está no quarto livro. Eu pessoalmente não gosto, assim, mas ele é muito bem sucedido, ele vive de literatura. Não, então eu conheço, tem muitos assim. Tem, hoje em dia tem muitos. De literatura? Então, aí tá. Fica tão fácil. Por que a linguagem é mais fácil? Por que tudo é mais fácil? Tem escreve coisa, né? Cobra a orelha, cobra a coisa. Não, mas eu gostei muito de conversar com vocês, fiquei muito em questão com você, mas acho que sei lá, foi bom você conversar, né? Fui muito nervoso, mas o negócio o que eu queria um dia poder mostrar esse negócio, o que é O texto mais extenso o farrapinho humano e o sujeito, e fazer uma espécie de trânsito, né? Tem ponto cego aqui, ponto cego aqui. Eu era muito, eu acho, uma espécie de aristocrata do negativo, até porque isso aí foi uma posição que me rendeu muita patologização, e uma hora eu inverti em termos literários, assim, né?
Mas agora é como se eu quisesse relativizar isso aí, sabe? E ver dignidade também nos que estão no mundo, né? Nem todo mundo que está no mundo está roubado de si. Né? Às vezes a pessoa está fazendo coisa que a menininha dança, né? E veio dela aquilo, não é da mãe, ou sei lá o que. Ela, como bailarina, está vivendo e está... Então, eu comecei a perder uma espécie de alergia assim, ao mundo moderno. Comecei a falar, bom, o mundo é esse aí, deixa eu tentar, né, entrar aí. E ver que, porque para mim, num certo momento, eu estava nesse lugar com o Ariel é poeta, né? Então eu estava nesse lugar assim, dessa perplexidade. Eu vi o homem sujeito e eu achava, falava, pô, que esse detrito aí, né? E aí eu percebi que não, né? Que isso era uma espécie de orgulho do miserável, entendeu? Mas eu fiz como já uma tentativa de não ser louco, entendeu? Já era uma... E agora é como se eu falasse, pô, mas que besteira é essa, né? E você vê, então existe uma poética do estar no mundo. Então, hoje o que eu estou tentando fazer é relativizar o moribundo e o recém-nascido, para ver uma dignidade também no mundo, né? Sabe? Então, isso que para mim foi, eu não sei, foi um acontecimento assim, muito ligado à leitura desse cara aí, Sloterdijk. Então, com isso, eu pensava em termos de lugares, né? Ampliou, né? É óbvio, vamos combinar que o mundo é um lugar estranho. Mas por isso, quando vocês já leram o Bachelard, isso é tão lindo. Você lê, dá uma lida, os lugares felizes, a casa, né? Então eu comecei a ler os pensadores da intimidade, chama Winnicott, então tudo isso para mim é um lugar também, e é um lugar sem o qual você, como eu falo, ou você dança ou você vai ficar pensar sobre isso a partir daí, entendeu? Mas então eu percebi isso. Por que todas as filosofias contemporâneas vão por esse lado, né? Do exterior, do estranhamento e tal, quando na verdade o ser humano ele floresce na intimidade, nesse rosto do outro, no estar perto, né? Então eu comecei a ver tudo isso, né? Ontem eu estava falando de uma frase do Winnicott que fala que a maioria das patologias, ele estava falando, acontece pelas pessoas não terem encontrado alguém que as tenha escutado inteligentemente. Coisas de poder escutar, né? Eu queria te falar, Juliano, que também para mim a minha vida mudou depois que eu te conheci. Para mim a minha vida é antes e depois de você. Desde 1998 eu comecei a fazer grupo com ele, que ajudei e tal. E eu queria te falar... Não sei se acredito, mas... Eu queria te falar que assim, eu acho que por mais que você esteja fazendo esse trabalho agora, se o Bolas fala de estilo, né? Os autores franceses. Sei, Christopher Bolas, o americano, o psicanalista. Não sei o estilo mesmo, acho que é eu esqueci que ele fala isso. Mas o fato é que, independentemente, do meu ponto de vista, independentemente para onde você for, para onde você vai encontrar, tem um pulsar da onde você veio. O que você escreveu e o que você fez ou faz com todos nós, o que você escreveu já, que para mim isso é a própria dignidade. Quer dizer, essa dignidade que você está tentando buscar, ótimo, vai fazer a sua competência, né, vai se encontrar, mas eu queria dar um testemunho e depoimento que eu acho que nós lemos você e aí a gente foi escutado inteligentemente, como o Winnicott fala. Eu acho que você, com a sua literatura, salvou e salva. Tomara, eu agradeço. Não acredito, mas tá bom. Não, é que eu tenho medo. Nossa, tá me chamando de mentirosa? Não, é que eu sempre acho que é mais porque... Não, isso que você falou é mais assim, sabe? O cotidiano, empiricamente, quando você fica muito sozinho, você não consegue se salvar supondo isso, né? Sabe assim? Porque é uma questão mesmo mais do dia a dia, né? Nós falamos de continuidade. Para mim, eu tenho isso de continuidade. Não sei, tem que pensar um pouco, não sei. É ter trabalho, né? A partir daquilo que você pensou. Por que você não pode ter trabalho, né?
existia a partir daquilo, né? Isso aqui eu achei que era para mim foi muito estranho perceber isso, que eu precisava então, né, ir como se fosse me munir desses diplomas, de tudo isso, até talvez de uma maneira de se colocar para conseguir Então quando essa amizade que ela está falando, ela teria que resultar em trabalho, né? Sabe assim, para você ter apoio. Vamos supor que você fosse professora titular, então, na Federal da Paraíba. Aí você fala, Juliano, agora arrumei aqui 6 meses para você vir aqui falar. Aí você... aí sim, porque senão você está lá em casa sozinho, né? Então isso que eu falei do aliado forte, né? Não, que é isso, já estamos... isso aí já virou papo de bar também. Valeu aí pelas perguntas, obrigado aí. Mas você entendeu? É uma coisa de você ter uma rede que sustenta nesse nível, né? Para não ser... é isso, vamos supor que você dá aula sei lá onde. Você fala, agora arrumei aqui para você tal coisa. Vamos fazer um curso aí, né? Sabe uma coisa assim? Não adianta falar. É isso que eu sinto falta desses gestos, né? De apoio. Essa coisa, por exemplo, falar aí, alguém, daí surge Mas eu penso mais que isso, como o mundo moderno é mediatizado pelo dinheiro, onde é que eu vou arrumar? Onde é que você vai arrumar dinheiro sem ser o seu trabalho, entendeu? Isso seria que eu chamei de dignidade, né? Ainda vejo você como pastor de ontologia, né? Chamaram lá no centro e chamaram. Vai lá. Não, ele me convidou. O que eu é o seguinte, falta oportunidade, mas não é medida na competência, entendeu? Talvez falte essa... Tem que estar casando as coisas. Porque a gente é nada de competência nenhuma. E aí a gente está igual, sei lá, coronel modesto. Como você tem muitas pessoas sabe o que vai ser uma com coisa? qualidade, mas tem sem reconhecimento. Isso eu fico pensando assim, né? Porque eu achava, você vai publicando, vai indo, né? Mas a dignidade você tem. A dignidade, a amizade, a atividade não é. É mais essa coisa de como é que vive cotidianamente, né? Assim, sabe assim, como é que você pode trabalhar? Mas então, eu estava assim, sua insistência, assim, mas eu estou justamente pensando nisso também, em relação a essa ressonância, essa necessidade do... A necessidade da ressonância. E aí eu lembrei meio um pouco de um livro, não sou conhecedor de nada, também eu estudo filosofia, mas estou começando. Mas eu fiquei pensando em Schopenhauer, né? Nessa coisa de eu não ter necessidade, E em si, então o meu próprio fazer, de algum modo, dele surgir independente da... inclusive tipo independente da ressonância, justamente. Eu tenho pensado muito nisso, porque, infelizmente, grande parte do que foi discutido aqui é realmente a interface. Mas é sacanagem, você não tem um laço pro outro, tá? Então, exatamente. E você vê pessoas medíocres no sentido próprio da palavra tendo essa questão pragmática de ter retorno material resolvido, né? Entende? E aí a gente está falando de algo... E no Schopenhauer você falou que é uma coisa da... integração. É tipo uma ética budista. Não é estoicismo, exatamente. Eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu acho que aí é mais essa sede da amizade que eles falaram, né? Mas não deixa ser também, mas você não trata. Outros grandes artistas não fizeram isso, né, cara? Uma sede do partilhar, sabe assim? Porque acho que para mim, essa época da solidão, ela é como se você quisesse passar, né? Tá junto, tá? E essa ideia então de fazer uma teologia da solidão, dignificar isso, eu queria passar desse ponto, entendeu? Pessoas assim, tá bom, por que eu não posso estar no mundo, estar com as pessoas, entendeu? E tá vivendo, e estar no mundo moderno. Então, é mais nesse sentido. Tirando essa coisa
aristocrática do artista que está salvando assim, alguma coisa e por isso ele está só. É isso que eu queria me livrar, entende? Uma coisa que eu sempre penso da aristocracia do negativo, né? Quantos autores bons já não devem ter morrido com obras excelentes? A gente Muitas. Eu também penso nisso. Então é muito legal esse confronto. Que eu te coloquei anteriormente, né? Questão do confronto. Se não há confronto, você pode ter uma obra fantástica e aquilo ninguém vira saber. Até porque publicar hoje em dia, né? Não, acho que isso está facilitado. Melhorou, mas tipo, mas até chegar no roteiro. O problema é o reconhecimento e com quem você está falando. Na onde? Quem você está falando? Quem você quer falar? Né? Quem você está pensando? Batalhões de escritores, né? Nomes, outras coisas, mas você vai ver literatura de perto. Não é estéreo, mas é quem saca. Então, quem você quer falar? Se você atinge 5 amigos, por esse falar de amizade que te entendem, vale mais que, sei lá, um estágio de gente que te apoia. Mas eu acho que o grande patrimônio é essa questão da dignidade, de se chegar a algo legítimo, a autenticidade. Esse para mim é o grande ponto. Se tem ressonância, Mas se aí tem a tem. ver com a idade anterior. Exatamente. Essa discussão aí é linda, né? E longa, né? Não, eu estava falando mais, não estava falando abstratamente, né? Dei meu testemunho assim desse isolamento, dessa solidão assim, mas foi uma coisa que me assustou, né? Mas isso está indo, quer dizer, ainda não morreu, né? Não morri. Mas é como se você tivesse esse anseio de estar mais com os outros, né? Ler, estudar. Pelo menos cansa, né? Falar sozinho, parece, né? Nesse sentido, né? É mais assim, é estranho, né? Como se tudo... não, é que eu tive um percurso assim, de vários colégios, faculdades, que era um lugar para poder dar aula e falar, entendi? E isso não aconteceu porque tem todo esse processo, entendeu? Do título, né? Então isso foi um negócio que eu então achei interessante falar disso, como você precisa reconhecer essa efetividade desse mundo moderno, né? E de algum modo você precisa... eu para mim vi que eu não ia conseguir, sei lá, aí as minhas questões, né? Não quero entrar tanto nisso, né? Mas foi uma espécie de... perdi a confiança naquele gesto, né? De que você está fazendo aquilo e aquilo vai florescer, né? Então isso é muito difícil, né? E aí estou indo, vamos dizer, sei lá, mas é essa questão que eu falei, né? Os amigos, né? Como se fosse, sei lá, antigamente talvez eu não sei, acho que a pessoa falava, pô, esse cara eu conheço, ele vem dar aula aqui. Era muito assim, não era uma amizade no sentido de favorecimento, tinha uma filia, né? Então, você não quer vir dar aula aqui, eu estou dando aula lá, né? Para mim, não tive em si, ninguém, nunca aconteceu para mim, sabe um negócio esquisito? É tudo outro, então, essas coisas aí que eu acho que tem essa burocracia, não sei, é outro caminho, né? Então, antigamente, como eu falei, as pessoas conversavam de caminho no bar, aí eu via, esse cara saca caminho, vem aqui, né? Agora não é assim, é tudo uma outra coisa, né? Mas eu penso, acho que isso não, essa dificuldade, né? Não prejudica a sua, e não fraciona, e nem destrói a sua entusiasmo. Mas eu perdi, eu fiquei uns 4 anos muito só, né? Sabe assim, se deprime. Você sempre pode retornar. Porque eu tinha muito de abrir a casa para as pessoas lerem, né? Comigo e tal. E aí o que aconteceu? Eu via que as pessoas iam nos especialistas, né? Vai perder muito tempo, vai perder o seu dia. Você abria para ler os seus textos? Não meus, né? Ler Nietzsche, ler Heidegger, né? Tá, você abria para ver o que você estava fazendo naquele momento. Não. Você lia, você pegou o livro para ler e tal, e o seu também. É um pedreiro. Aí ele falou assim, esse negócio dá certo? Acho que se não der certo, vocês voltam para a massa, aí o pedreiro volta para uma coisa mais simples. Né? Aí ele veio e falou assim, não, vocês também é simples. Né?
É. Aí eu perguntei para ele, o que ele fez muito simples? Ué, o Da Vinci não é pedreiro? Ele não é Da Vinci? Ele disse que o Da Vinci era pedreiro. O Da Vinci ele falava que era pintor. Fala pedreiro, né? Ele tinha como se fosse dois corpos, entendeu? Não, eu entendi o que você está falando. Fazer massa. É que... Ele pode habilitar muitos mundos. Obrigado. Valeu.